I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Olha, bom dia. Vamos então falar aqui do terceiro dia de Masters 1000 de Miami. Começamos com o jogo do Tário Daniel contra o Fábio Fognini. Aqui parece-me claramente que vai ser um jogo mais equilibrado do que o Tseger. É verdade que o Fábio Fognini vem de uma sequência de maus resultados. O Tário Daniel teve aqui um bom aproveitamento já na última jornada, onde ganhou relativamente cedo a partida, não teve muito por onde fugir. No entanto, é sempre o Fábio Foininha, é sempre um jogador que, se estiver concentrado e quiser, digamos assim, vencer, vai ter ténis pelo menos para conseguir dificultar a vida ao Taro Daniel e fazer com que esta odd seja uma odd desajustada. Eu aqui iria mais para o overgames, sinceramente, ou até para um handicap sets do Fonhi, mesmo correndo o risco de o Fonhi muitas das vezes entrar desligado do jogo, mas poderia ser interessante, por exemplo, o Fonhi mais 3,5, significa que o Fonhi não perde por 4 games de diferença, poderia ser até interessante. Depois temos aqui, por ordem, temos o jogo da Sanders contra a Lauren Davis. Sanders contra a Lauren Davis, que a Sanders, para quem não sabe, é lucky loser, porque a Muguruza desistiu por causa de uma lesão no ombro esquerdo e a Sanders acabou por ser repescada e está aqui como lucky loser. Vai jogar contra uma Lauren Davis, uma jogadora da casa, uma jogadora que tem jogado bem, e basta ver que já tem 3 jogos neste Miami. Venceu a Yan, venceu a Wang Shi e venceu a Wanpu, tudo por 2-0. Claro que são jogadores acessíveis. Aqui iria marcar presença com a Muguruza, no entanto teve aqui alguma sorte do destino e vai jogar contra uma Sanders que perdeu contra a Wan Xin. Já tinha tido dificuldades contra a Niemer, e é uma jogadora que vai ter muitas dificuldades, uma jogadora que, em termos de serviço, muito, muito limitada. Basta ver que, por exemplo, no último jogo contra uma jogadora acessível, não conseguiu colocar bons serviços. É uma jogadora mais de categoria de challengers, dá-se melhor em challengers do que propriamente em torneios deste calibre. E para mim parece-me que aqui a vitória da Lauren Davis possa ser interessante, e até podemos combinar aqui um bocadinho mais de risco, podemos combinar até com 2-0 para a Lauren Davis, que é uma jogadora muito superior aqui à Sanders. Claro que a gestão é sempre importante, nada de loucuras, mas para mim parece-me que a Lauren Davis é aqui a vencedora deste encontro. Depois temos aqui um jogo que despertou a minha atenção, e já vou explicar porquê. Aqui é o jogo do Diego Schwartzman contra o Kukinakis. Porquê que lhe despertou a atenção? É o primeiro jogo entre os dois. O Schwartzman não vem de bons resultados em solo americano, perdeu os últimos dois, um na vertente de pares, onde fez dupla com o Multeni e perdeu ainda no Wells, e depois mais recentemente perdeu com o John Isner, também por 2-0. Kukinakis, que está a jogar pares com o Kyrgios, é sempre um jogador que depois, desde que regressou de lesão, é sempre um jogador perigoso, um jogador que tem um bom ténis, tem um bom serviço, tem uma boa profundidade de pancada, e parece-me que o mercado aqui precificou bem. Eu aqui tentaria puxar mais para o overgames, porque estou a ver aqui um Kukinakis, se tiver fiel ao seu jogo, se tiver boas percentagens de primeiro serviço, claramente poderá ser um jogo onde pode dificultar a vida ao Schwartzman e até vencer o Schwartzman, porque o Schwartzman não está a ter um grande aproveitamento em piso duro. Basta ver que só em jogos de hardcore, os últimos 4 jogos, e isso, tendo aqui tanto a vertente de pares como a vertente de singulares, tem 2 vitórias, 2 derrotas. Um, uma vitória em pares e uma derrota em pares, uma vitória em singulares e uma derrota
também singulares. Já o Kokinakis está numa sequência de 4 vitórias consecutivas em piso duro. Venceu recentemente, já nesta superfície, a Gonzalez e o Molten. E tem aqui também a parte da qualificação. Venceu o Fabiano, venceu o Seppi e venceu o Gasquet também por 2-0. O que mostra claramente que está mais do que habituado à superfície e teve aqui alguns jogadores com capacidade de dificultar. Fabiano, um deles, Seppi, Gasquet também. Por isso, aqui acredito sinceramente que o Kokinakis poderá levar a melhor. O valor, na minha opinião, está ao lado do Kokinakis, ao do Schwartzman, na minha opinião, devia estar perto do 90 para aquilo que tem sido os últimos resultados. E sendo o primeiro jogo entre os dois, obrigava claramente que o mercado tivesse essa atenção. Depois, falando de Rublev contra o Kyrgios, que eu acho que vai ser um dos jogos do dia, sinceramente, em termos de espetáculo. Há sempre aquela rivalidade entre Rublev e Kyrgios. No passado houve ali algumas trocas de algumas picardias entre os dois, e Kyrgios fez um bom torneio em Danuel. Se perdeu com o Rafa Nadal, mas foi por 2-1. Foi um jogo que podia ter caído mesmo por qualquer lado. Se o Kyrgios tivesse aguentado um pouco mais o seu jogo, podia ter mesmo vencido o Rafa Nadal. Lá está, ali valeu a experiência do Rafa, saber em que momentos defender, em que momentos atacar. E o Kyrgios sabemos que é um jogador ofensivo, um jogador que está sempre à procura do winner, e nem sempre pode pensar desta forma. No entanto, aqui também dizer que venceu, ainda no Wells venceu o Baez, venceu o Delbonis, venceu o Casper Ruud por 2-0, perdeu com o Kyrgios, mas depois teve ali o jogo de pares pelo meio, onde perdeu com o Isner e o Jack Sock, que acabaram por ser campeões de Indian Wells na vertente de pares. Por isso aqui parece-me um jogo mais equilibrado ao de Seger. Compreendo o favoritismo do mercado para o Rublev. No entanto, o confronto direto é uma vitória para cada lado. Por isso eu acho que esta odd devia estar mais perto de 1,80 do que está. Por isso aqui a minha sugestão seria, lá está, procurar uma coisa a favor do Kyrgios. Do lado do Kyrgios parece-me ser interessante. E talvez aqui um handicap positivo a favor do Kyrgios também poderá ser interessante, mais 2,5. Porque acho que o Kyrgios vai vencer um set, sinceramente, este Rublev, principalmente o primeiro. Acho que o Kyrgios normalmente costuma entrar mais concentrado. O Rublev é um jogador que demora mais tempo a aquecer e isso pode fazer com que, principalmente se o Kyrgios decidir responder em vez de servir, pode aproveitar ali que o Rublev esteja mais frio para conseguir dar o break e depois a partir daí gerir melhor esta vantagem. Temos aqui também o Dimitrov, que vai jogar contra o McDonald's. Aqui acaba por ser a escolha desse jogo, que tem a ver um pouco com o jogo anterior. Tem a ver com o odd do favorito, que eu não concordo minimamente. Acho que o Dimitrov não é um favorito do modo 1,60, é sim um favorito do modo 1,80, porque o Dimitrov é verdade que está num bom momento, jogou bem em Wells, venceu o John Isner, venceu o Bublik, venceu o Thompson, mas vai apanhar aqui um jogador da casa e sabemos que isso tem sempre algum peso. Além disso, o último jogo entre os dois foi em 2018 no Australia Open, onde o Dimitrov ganhou por 3-2. Por isso aqui já demonstra alguma dificuldade nesta altura, onde o Dimitrov estava descolando. Aqui o McDonald's aparece numa fase interessante, venceu o Kufar no primeiro jogo 2-1, um jogo, o Kufar é um jogador perigoso, depois perdeu contra o Alcaraz em Dan Wells, que não é surpresa, venceu o Fuksevich, por exemplo, já em Dubai perdeu contra o Rublev, mas por 2-1, venceu o Krajinovic, venceu o Karatsev, por isso tem apanhado jogadores difíceis, mesmo assim tem-se dado bem. Por isso acho que essa odd 2,32 parece uma odd extremamente desajustada, na minha opinião, para aquilo que poderá ser o jogo. Aqui uma vez mais, procurar algo a favor do McDonald's, ou então overgames 22,5 poderá ser interessante, tendo em conta que parece-me que o McDonald's tem capacidade de roubar aqui um set ao Dimitrov, na minha opinião. Pois por último, nessa maratona de jogos, temos o jogo do Francisco Tiafoe contra o Brandon Nakashima. Parece-me aqui um jogo extremamente equilibrado. Eu, na minha opinião, o favoritismo devia estar do lado
do Tiafoe, que venceu os últimos 3 jogos frente ao seu compatriota, e mais recentemente ainda no Wells eles defrontaram-se e o Tiafoe ganhou por 2-0. Para quem não se recorda, foi um jogo que o Tiafoe não teve dificuldades em ultrapassá-lo, venceu com os parciais de 6-4 e 6-4, e por isso faz-me aqui olhar para esse jogo com alguma desconfiança da odd daqui do Nakashima. Parece-me que o favoritismo devia estar do lado do Francis Tiafoe, e é por aí que eu vou apostar nesse jogo, provavelmente na vitória do Tiafoe. Parece-me que também poderá ser um jogo que poderá ser decidido ou em 2-0 ou em 2-1 para o Tiafoe, por isso aqui temos essa possibilidade de fazer aqui um pequeno Dutching a 3-0 ou 4.1. Podia ser interessante fazer aqui um Dutching. Às vezes esse Dutching muitas vezes vai superar esta odd aqui. Se for o caso, vale a pena fazer o Dutching, que vai dar a mesma coisa, ou ganha por 2-0 ou ganha por 2-1. Aqui seria mais ou menos ela por ela, por isso aqui muitas vezes compensa fazer esse Dutching em vez de apostar a favor do favorito. E fica aqui para já a minha escolha de jogos, uma escolha mais curta do que o vídeo anterior. Mas não deixem de deixar o vosso like, subscrever o canal para quem ainda não é inscrito e também ativar o sino das notificações para receberem sempre os vídeos mal sejam publicados.